Olá, queridos irmãos em Cristo Jesus. Neste vídeo de hoje, eu quero falar acerca de prioridades na vida de um obreiro, na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. A nossa vida é feita de prioridades e nós precisamos saber, como homens de Deus, estas prioridades para que tudo vá bem e que nós possamos estar com a nossa vida diante de Deus em paz e em perfeita harmonia. Porque muitas vezes o que nós olhamos nas igrejas e na vida dos cristãos é que a família, às vezes, ela é muito deixada de lado, em detrimento da obra, em detrimento do ministério, em detrimento do chamado. Então hoje eu quero falar o que a Bíblia diz acerca das prioridades entre Deus, família e a obra ou ministério. Quais serão as prioridades? Quem será que vem em primeiro lugar? Essa pergunta talvez seja a mais fácil de todas. Sabemos que em primeiro lugar vem a presença de Deus na nossa vida. O relacionamento de Deus para conosco vem em primeiro lugar na nossa vida. Em segundo lugar, vem a nossa família, ao contrário do que muitos pensam ou falam. A nossa família está em segundo lugar, até porque no Novo Testamento o apóstolo Paulo nos mostra que uma família desestruturada é uma negação para o ministério. Sempre que Paulo falava acerca do caráter de um obreiro, o perfil de um obreiro, ele falava de alguém que tivesse a sua família estruturada. A Bíblia diz que aquele que nega os seus, e principalmente o da sua casa, é pior do que o incrédulo e negou a fé. Então a nossa família precisa estar debaixo de muita atenção do obreiro. E eu, como pastor de igreja, tendo noção de que muitos que me ouvem têm a ciência desse problema, percebemos que existem muitos problemas de obreiros para com a sua família. Por quê? Porque não sabem priorizar aquilo que Deus falou. Em terceiro lugar vem o ministério, o nosso chamado, até porque muitas pessoas confundem obra de Deus com relacionamento com Deus, o que na maioria das vezes, às vezes, não tem muita coisa a ver. Porque existem pessoas que fazem a obra de Deus e estão fazendo a vontade da sua carne ou até a vontade do diabo. Judas estava lá fazendo a obra de Deus, estava evangelizando, estava colhendo ofertas, estava indo com os discípulos, junto com o mestre, mas no seu coração estava totalmente distante do Pai e daquilo que Deus queria. Apesar de estar envolvido na obra, não tinha um relacionamento com Deus. Então nós precisamos entender que, em primeiro lugar, vem Deus, em segundo, a nossa família e, em terceiro, o nosso ministério. Porém, o homem sábio e equilibrado saberá equilibrar essas três áreas. Quando nós olhamos a Bíblia, nós percebemos que Deus ele vem muito antes da fundação do mundo. Deus ele vem antes de Gênesis. A família vem em Gênesis, quando Deus dá Adão e dá Eva para Adão. E a igreja, ela só é fundada em Atos capítulo 2. A igreja primitiva inicia-se em Atos capítulo 2. Então, pela Bíblia, nós temos as prioridades. Deus antes da fundação, a família em Gênesis e o ministério, igreja, obra, chamado em Atos capítulo 2. Para ilustrar isso, um dia Moisés estava no monte e a Bíblia diz que Deus chama ele para o monte. Deus estava acima do monte. Moisés e Arão, que era a sua família, estavam no cume do monte. E o povo, que se fala acerca de ministério, estava abaixo do monte. O apóstolo Paulo fala acerca de nós remirmos o tempo. A palavra remir significa dividir com sabedoria. Então, eu preciso dividir o meu tempo com sabedoria. Existe o tempo da obra, existe o tempo da família. Porque existem pessoas também que por causa da família deixam a obra. E essa também não é uma postura correta. A postura correta é um equilíbrio e eu dividir, remir o meu tempo com a sabedoria que Deus colocou no meu coração. Então que nós, como homens e mulheres de Deus, possamos dividir o nosso tempo com sabedoria e dar atenção à nossa família, dar atenção ao ministério e principalmente dar atenção ao relacionamento que nós temos com o Pai, porque é isso que fará toda a diferença. Que a paz de Deus reine no seu coração e a graça do Espírito Santo esteja sobre ti, agora e para sempre.